Servi o jantar. Minha nora jogou tudo no lixo. Isso está horrível. Para que você serve, velha? Meu filho riu. Eu limpei a mesa em silêncio. 2 horas depois, o banco ligou para eles, para dizer que eu ainda lembro do cheiro do arroz soltinho que fiz naquela noite. Um cheiro simples, de casa, de cuidado, de mãe que tenta manter a dignidade até mesmo onde já não existe mais respeito. Lembro do barulho do óleo estalando na frigideira, do tempero que aprendi com a minha mãe, do cuidado em colocar cada prato na mesa, passando o pano na toalha como quem tenta arrumar o coração antes de servir o jantar. A casa estava silenciosa, só o som da televisão ligada na sala. Meu filho, Rafael, estava no sofá com o celular nas mãos, e minha nora, Camila, estava na cozinha, mas não para ajudar. Estava encostada no balcão, me observando com aquela expressão que há tempos se transformara na pior forma de veneno, o desprezo disfarçado de convivência. A comida está pronta, Camila, falei, tentando manter a voz serena. Ela revirou os olhos. Finalmente, né? Tô morrendo de fome. Rafael se aproximou da mesa, ainda rindo de alguma coisa no telefone, sem reparar em mim. Ele nem percebeu que eu estava cansada, que meus olhos ardiam, que meu corpo doía por ter passado o dia inteiro cuidando da casa para que os dois se sentissem confortáveis. Coloquei o último prato na mesa. Mas assim que Camila se sentou, ela pegou o garfo, provou uma única colher e fez uma careta exagerada. Meu Deus, que nojo! Ela disse alto, como se estivesse performando para um público. Isso tá horrível, Luísa, horrível. Para que você serve, velha? O garfo dela caiu dentro do prato com um estalo. Rafael riu. Riu como se estivesse assistindo a uma cena de comédia. E eu senti meu coração murchar. Meu filho, meu próprio filho, rindo enquanto eu era humilhada por uma mulher que ele mal conhecia antes de casar. Camila levantou-se, pegou a travessa inteira com o arroz e jogou no lixo. Depois pegou a carne, fez o mesmo. E ainda limpou as mãos como se tivesse tocado algo podre. Vamos pedir comida, o amor, disse ela a Rafael. Minha paciência com essa velha já deu. Rafael, sem olhar para mim, respondeu. Faz isso, vida. Eu permaneci parada, calada, com a garganta ardendo, segurando o choro como uma criança assustada. Quando eles foram para a sala pedir comida pelo aplicativo, fiquei ali, como uma sombra. Comecei a recolher a mesa. Guardei os talheres, joguei fora o que restou. Passei o pano no balcão. Limpei a cozinha inteira, em silêncio. O mesmo silêncio que engolia tudo o que eu queria dizer. Eu me sentia pequena, desrespeitada, descartada, mas também sentia algo novo se formando lá dentro. Uma sensação fria, precisa, que parecia observar a cena de longe. A partir dali, alguma coisa em mim mudou. Depois de limpar tudo, fui para o meu quarto. Fechei a porta devagar. Sentei-me na beira da cama com as mãos trêmulas. E então eu ouvi o som. Trim-trim. O telefone fixo da casa tocou. Eu não atendi. O telefone da casa nunca tocava para mim. Mas ouvi quando Camila pegou a ligação na sala, no viva voz, como sempre fazia. Alô? Ela disse. Uma pausa. Sim, é a residência de Rafael Pereira. Sou esposa dele. O que houve? Mais uma pausa. E então, o tom da voz dela mudou. Como é? Pode repetir? Eu senti o ar na casa ficar denso. Rafael levantou-se. O que foi, amor? A voz do atendente do banco vazou pela sala. Boa noite, senhora. Estamos ligando para informar uma movimentação incomum. A transferência de todo o saldo da conta conjunta de vocês foi concluída hoje às 21h17. Confirmamos que a titularidade em questão autorizou o procedimento. O silêncio depois dessa frase foi diferente de todos os silêncios da minha vida. Camila se levantou abruptamente. Como assim todo o saldo? Vocês erraram. Isso é fraude. Eu não autorizei nada. O atendente respondeu com calma. Desculpe, senhora. A autorização não veio da senhora. Veio da outra titular da conta, a senhora Luísa Ferreira. O grito de Camila ecoou pela casa inteira. A velha! A velha! Eu fechei os olhos quando ouvi meu nome. Rafael ficou paralisado. Mãe, o que a senhora fez? A minha resposta não saiu na hora. Não precisava. Caminhei até a porta do meu quarto. Abri lentamente e, quando me viram, percebi algo nos olhos deles que há muito tempo eu não via. Medo. Eu fiquei ali, parada na porta do meu quarto, observando os dois com a calma de quem finalmente enxerga tudo com clareza.
Camila segurava o telefone tão forte que seus dedos ficaram brancos. Rafael, meu filho, parecia uma criança pega fazendo algo errado, sem saber onde enfiar a vergonha. Eles me olharam como se eu fosse outra pessoa. Como se pela primeira vez percebessem que eu existia. Mãe, Rafael sussurrou. O banco. O banco disse que a senhora... Eu ouvi, respondi com suavidade. Camila deu um passo à frente, os olhos faiscando como sempre. Mas havia uma diferença. Agora, o fogo vinha de medo. Você... Ela engoliu seco. Você transferiu todo o dinheiro da nossa conta? Eu me apoiei na porta com serenidade. Da minha conta. Da conta conjunta que vocês me obrigaram a colocar no nome de vocês para facilitar as despesas. Lembra, Camila? Ela ficou imóvel. Rafael engoliu seco. E então, eu caminhei até o centro da sala. Devagar, sem pressa, como uma tempestade silenciosa. Luísa. Rafael começou hesitante. Isso é loucura. A gente precisa desse dinheiro. O aluguel... Eu o interrompi com um olhar firme que ele não conhecia mais. Vocês precisam do meu dinheiro, não do dinheiro de vocês. O silêncio caiu como uma pedra. Camila se aproximou de mim, o rosto retorcido. Você é uma velha egoísta. Como dá um golpe desse na gente? Como tem coragem? Eu sustentei o olhar dela sem piscar. Golpe. Golpe é humilhar quem te deu casa. Golpe é jogar comida no lixo enquanto a pessoa que cozinhou limpa em silêncio. Golpe é usar, manipular, exigir, gritar. E ainda achar que merece mais. Ela abriu a boca, mas não saiu som. Eu só peguei aquilo que era meu, continuei. E o banco só ligou porque era uma quantia alta. Mas é meu dinheiro, meu suor, minha aposentadoria, minha segurança. Rafael esfregou o rosto, transtornado. Mas, mãe, a gente contava com aquilo. Contavam tanto, respondi, que esqueceram que a dona do dinheiro era eu. O telefone da casa tocou novamente. Camila atendeu desesperada. Alô? Sim, sou eu. Como assim a transferência foi confirmada mesmo com minha reclamação? Eu estou dizendo que a velha... A velha desviou o dinheiro. Eu fechei os olhos, inspirando fundo. O atendente respondeu. A operação é legal, senhora. A titular, Luísa Ferreira, apenas transferiu o que estava em nome dela. Não há irregularidade. Camila jogou o telefone no sofá e gritou. A gente vai ficar sem nada por sua causa. Sem nada. Você fez de propósito. Fiz, respondi, olhando nos olhos dela. Com plena consciência. Rafael deu um passo à frente. Mãe, a senhora não faria isso se tivesse calma. A senhora está magoada. A gente conversa. A gente conserta. Eu respirei fundo. Conserta? Vocês quebraram primeiro. Ele piscou, confuso. E então, ele fez a pior pergunta possível. Mas por que agora? O que mudou hoje? Eu sorri, um sorriso triste, mas real. Porque hoje, Rafael, pela primeira vez, eu me vi pelos olhos de vocês. Eles me encaravam como se vissem um fantasma. E talvez fosse verdade. A mulher que se calava, que aceitava tudo, que suportava humilhações, havia morrido naquela noite. A que estava ali era outra. Hoje, continuei, você riu da sua própria mãe. Riu enquanto sua esposa me chamava de inútil. Riu enquanto ela jogava minha comida no lixo. Riu enquanto eu limpava a mesa como uma serviçal. Camila cruzou os braços. Ai, pelo amor de Deus, drama de velha, não. Eu levantei a mão e pela primeira vez ela se calou. E foi aí, exatamente aí, que eu percebi o que precisava fazer. Vocês me tratam como um peso, uma criada, uma fonte de dinheiro, uma sombra. Camila bufou. E com isso você acha que ganhou? Ficou sem família, velha. Eu me aproximei dela com calma. Família? Família não humilha, família não usa, família não destrói a dignidade de ninguém. Fui até a porta do meu quarto, peguei minha bolsa e quando voltei falei: eu só fiz o que vocês queriam que eu fizesse há meses. Eles se entreolharam, confusos. Eu continuei. Vocês queriam meu dinheiro, não queriam a mim. Camila riu com desdém. E vai fazer o quê? Vai embora? Acha que vamos implorar? Eu dei um passo suave, mas firme.
Não, Camila. Quem vai implorar será você. Ela arregalou os olhos. Como ousa falar assim comigo? E então, antes que eu qualquer um reagisse, o telefone tocou pela terceira vez. Mas dessa vez, não era o banco, era a imobiliária. Camila atendeu irritada. O que é agora? Pausa. E então, como é que é? A transferência de propriedade foi cancelada, mas a casa já era nossa. Eu a observei enquanto o pânico se espalhava no rosto dela. Como assim voltou para o nome da Luísa? Isso não é possível. Isso é fraude. Ela não pode fazer isso. O atendente respondeu tão alto que eu ouvi do corredor. A proprietária original tem direito de reversão, já que o acordo não foi formalizado e não houve pagamento registrado. A casa oficialmente pertence novamente à senhora Luísa Ferreira. Camila derrubou o telefone. Rafael ficou branco. E eu fiquei ali, parada, em silêncio, observando o momento exato em que eles entenderam. A velha que eles humilhavam ainda tinha poder, muito poder. Vocês não perderam só o dinheiro, eu disse. Perderam a casa. Camila tropeçou para trás. Rafael, com a voz embargada, murmurou. Mãe, o que a senhora fez? Eu respirei fundo e respondi. Eu apenas devolvi cada coisa ao seu verdadeiro dono. Mas isso não foi nem o começo. O resto da virada, a sala estava impregnada de um silêncio espesso, quase sólido. Camila e Rafael me olhavam como se estivessem diante de uma estranha, uma intrusa. Eles não conseguiam entender o que havia acontecido, e muito menos como tinha acontecido. Camila respirava de forma descontrolada, abrindo e fechando a boca como alguém que luta para recompor a própria máscara de arrogância. Rafael, por sua vez, parecia mais perdido do que irritado, ainda tentando juntar as peças do que ouvira nos últimos minutos. Eu, porém, sentia uma serenidade profunda. Uma lucidez que há anos estava adormecida dentro de mim. Aos 67 anos, pela primeira vez em muito tempo, eu estava acordada. Isso é um absurdo, Camila repetia, andando de um lado para o outro. Não pode ser legal, não pode. Essa velha fez alguma coisa. Eu a observei com calma. Ela tremia. E não era de raiva, era de medo. Nada do que eu fiz é ilegal, Camila, respondi. Mas quase tudo que vocês fizeram é. Ela parou de andar. Virou-se para mim tão rápido que seu cabelo bateu no próprio rosto. Como assim? Eu me aproximei lentamente. Ela recuou. Rafael observava sem interferir. Você e meu filho me pressionaram durante meses para colocar a casa e a conta no nome de vocês, expliquei. Diziam que era para facilitar, que eu precisava entender que era velha, que vocês tinham planos. Camila arregalou os olhos, surpresa por eu repetir exatamente as palavras dela. Rafael engoliu seco. Mãe, não era assim. Era assim, respondi. E pior, vocês insinuavam que, se eu não colocasse tudo no nome de vocês, eu estava atrapalhando a vida do casal. Camila riu, um riso desesperado, quase histérico. Tá, e daí? Velho precisa de ajuda mesmo. Não é culpa minha se você não aceita que está velha. Eu respirei fundo. Senti meu peito inflar com uma firmeza tranquila. Sim, Camila, eu estou velha. Ela sorriu, achando que tinha me atingido, mas o sorriso morreu quando completei. E justamente por estar velha, aprendi a ver a verdade sem fazer barulho. Rafael passou a mão pelo cabelo. Mãe, por favor, a gente não queria te machucar. Eu o encarei. Então por que ninguém reclamou quando Camila me chamava de inútil? Ele abriu a boca e fechou. Camila tentou intervir. Ah, Luísa, fica de frescura não. A senhora sabe que eu falo as coisas na hora que me irrito, mas... Camila, interrompi com uma firmeza que eu mesma não sabia que tinha. Você não fala quando se irrita. Você fala quando se sente superior. E quando acha que ninguém pode te enfrentar. Ela deu um passo à frente. E não pode mesmo. Você depende da gente. Eu dependia, respondi com um leve sorriso. Agora, não mais. O impacto dessa frase foi tão grande que Camila cambaleou. Como assim? Não depende, ela sussurrou. Me sentei no sofá, cruzando as mãos no colo. Eu recuperei a casa, recuperei meu dinheiro, e amanhã mesmo vou até a lotérica cancelar a procuração que registrei no seu nome, Rafael. Ele pareceu levar um soco invisível. Mãe, mas essa procuração nunca deveria ter existido, continuei.
e agora não existe mais. O desespero tomou conta do rosto de Camila. Você não pode fazer isso com a gente. Você vai deixar a gente sem nada. Eu a olhei com uma serenidade cortante. Eu não estou tirando nada de vocês. Estou apenas devolvendo a mim mesma aquilo que é meu. Camila bufou, desesperada. Tá achando que é quem, hein? Acha que porque recuperou esses trocados é alguém na vida? Eu caminhei até ela, devagar, com calma. Meu rosto ficou a poucos centímetros do dela. E então? Sim, Camila. Eu acho que sou alguém. Alguém que vocês esqueceram que tinha valor. Eu sou a mulher que bancou essa casa por 5 anos. A que pagou o carro que você dirige. A que comprou os móveis da sala que você adora. A que sustentou vocês quando ambos estavam desempregados. As palavras acertaram Camila como estacas. Rafael abaixou o olhar. Eu sou a velha que vocês usavam, continuei. Até o dia em que esqueceram de ter cuidado com o tom da humilhação. Camila estremeceu. Eu terminei. E foi nesse dia que eu deixei de ser usada. Ela explodiu. Eu vou embora dessa casa e o Rafael vai comigo. Rafael abriu a boca. Camila, espera. Não! Ela gritou. Você acha que eu vou morar com uma velha falida? Achou que ia ficar tudo bem, Luísa? Achou? Eu me aproximei novamente. Camila, a casa é minha. Ela parou, piscou. Não entendeu. Eu sei que a casa é sua, mas... Não, Camila, eu disse. A casa é minha. Só minha. Vocês vão ter que sair. Rafael arregalou os olhos. Camila ficou pálida. Você... Ela sussurrou. Você enlouqueceu de vez. E então, ela fez a pergunta que eu estava esperando. E a gente vai morar onde, Luísa? Olhei para ela, firme, sem desviar. Isso não é mais problema meu. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que me deu paz. Camila tentou falar, mas sua voz falhou. Rafael esfregou o rosto com as 2 mãos, completamente perdido. Eu respirei fundo e disse, mas amanhã vocês vão descobrir que essa não foi a única ligação que o banco vai fazer. Eles me olharam confusos, assustados. O que você quer dizer com isso? Rafael perguntou. Eu sorri. Amanhã, Rafael, o banco vai ligar de novo. E dessa vez não será sobre mim. Será sobre vocês. Eles ficaram paralisados como se o chão tivesse sumido. Mas isso eu contaria no próximo capítulo, porque a maior virada ainda estava por vir. Rafael e Camila ficaram em silêncio por longos segundos, tentando processar minhas últimas palavras. Era como assistir 2 crianças diante de um quadro complexo demais para entender. Eles simplesmente não compreendiam que pela primeira vez em anos eu estava no controle. Camila foi a primeira a reagir. O que você quer dizer com "o banco vai ligar de novo"? Perguntou com a voz meio trêmula, meio agressiva. O que você fez, velha? Eu caminhei tranquilamente até a cozinha, coloquei água para ferver, peguei a xícara com calma e só respondi quando o silêncio deles se tornou quase insuportável. Eu apenas fiz algumas atualizações no banco, falei, olhando pela janela. Coisas simples, normais. Correções que eu deveria ter feito há anos. Rafael deu um passo à frente. Mãe, que atualizações? Virei-me. Segurei a xícara com as 2 mãos, sentindo o calor subir pelas minhas palmas. Vocês vão descobrir amanhã, e garanto, não vão gostar. Camila explodiu. Eu exijo que você diga agora. Sorri, um sorriso pequeno, preciso. O tipo de sorriso que aparece quando alguém finalmente entende o próprio valor. Você não está em posição de exigir nada de mim, Camila. Ela abriu a boca chocada. Rafael tentou intervir. Mãe, calma, por favor. Vamos conversar como adultos. Como adultos? Perguntei arqueando as sobrancelhas. Como vocês conversaram comigo no jantar? Como adultos que jogam minha comida no lixo? Que riem da minha dor? Que me chamam de inútil como se eu fosse lixo? O silêncio que se instalou era pesado, mas necessário. Rafael abaixou os olhos. Camila desviou o rosto mordendo os lábios. Eu continuei. Eu fui tratada como uma empregada, como uma idiota que só serve para limpar, cozinhar e dar dinheiro. E vocês fizeram isso com tanta frequência que acharam que eu nunca iria reagir. Caminhei em direção à sala. Cada passo meu fazia Camila recuar um pouco mais, como se meu silêncio fosse mais ameaçador do que qualquer grito. Mas eu reagi, finalizei. E agora vocês vão lidar com as consequências. Camila apertou os punhos. Você nos odeia, é isso? Eu sorri de novo, triste dessa vez.
Não, eu apenas deixei de me odiar. A campainha tocou. Ding-dong. Os dois se olharam confusos e eu já esperava. Quem é a essa hora? Rafael perguntou. Caminhei até a porta com tranquilidade. Quando abri, vi o uniforme azul marinho da funcionária da imobiliária. Boa noite, dona Luísa, ela disse, educada. Vim apenas trazer os documentos que a senhora solicitou para rescindir o acordo de uso do imóvel. Camila ficou sem ar. O quê? Você rescindiu o quê, Luísa? A funcionária continuou. Sim, senhora. Como a casa voltou ao nome da dona Luísa, a autorização de moradia concedida pela senhora anteriormente está sendo formalmente anulada. Rafael se aproximou rapidamente. Mas a gente mora aqui. Há anos. A funcionária abriu a pasta. Legalmente, o documento nunca foi formalizado como transferência definitiva. E como não houve investimento financeiro da parte de vocês, a proprietária tem o direito de revogar o uso. Camila estava roxa de raiva. Você vai expulsar a gente? Eu respirei fundo. Não quero expulsar, mas quero que vocês entendam que a casa é minha e que daqui para frente as regras são minhas. Camila se virou para a funcionária desesperada. E não dá para fazer nada? Ela é velha. Deve ter sido enganada. Não vale, não vale. A funcionária respondeu calmamente. Ela não foi enganada, senhora. Ela fez tudo de forma consciente, acompanhada de um advogado. Está tudo legal. E então, diante deles, ela me entregou a pasta. Aqui estão os documentos, dona Luísa. Tudo pronto. Tenha uma boa noite. E foi embora. Fechei a porta devagar. Quando me virei, o olhar que Camila me lançou parecia o de alguém prestes a perder o ar. Você, ela sussurrou, vai destruir nossa vida? Eu caminhei até ela. Parecia até que o tempo voltou, mas agora eu não era a mesma. Não, Camila, eu não vou destruir nada. Eu só parei de deixar que destruíssem a minha. Rafael respirou fundo. Mãe, amanhã o banco vai ligar sobre o quê? Eu guardei os papéis na mesa. Sobre o carro. Camila ficou branca. O carro? Assenti. O financiamento estava no meu nome. E hoje, Camila, ele foi integralmente cancelado. A dívida volta toda para vocês. E o carro deve ser devolvido à agência. Ela levou as duas mãos à cabeça, quase tropeçando. Não, não, não! Esse carro é minha vida. Eu preciso dele. Você é uma monstra. Eu a observei em silêncio. E então respondi. Vocês me chamaram de velha inútil por anos. Hoje, eu só devolvi vocês ao tamanho real que tem na minha vida. Rafael se ajoelhou no chão, derrotado. Mãe, por favor, a gente precisa de ajuda. Eu suspirei longamente. Vocês não precisam de ajuda. Vocês precisam de limites. E hoje, eu finalmente coloquei. E antes que qualquer um falasse mais alguma coisa, finalizei. Amanhã cedo, quero vocês fora da minha casa. Camila arfou. Rafael fechou os olhos. E eu virei costas. Pela primeira vez em muitos anos. Porque naquele instante, eu deixei de ser a velha humilhada. E voltei a ser dona da minha própria vida. Se você está acompanhando minha história e acredita que ela merece ser ouvida, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos profundos, emocionais e reais como este. Obrigada de coração. Agora sim. Vamos continuar. A madrugada chegou pesada naquela casa. Eu quase não dormi. Não por arrependimento, mas porque o silêncio profundo trazia a memória de anos de humilhações que eu, por amor, tinha normalizado. Amor de mãe é cego, mas o desrespeito deles abriu meus olhos à força. Do outro lado da porta, eu ouvia sussurros desesperados. Camila xingava, chorava, reclamava. Rafael tentava acalmá-la. Ela não pode fazer isso com a gente, dizia Camila, a voz embargada, mas ainda cheia de veneno. Pelo amor de Deus, Rafael, dá um jeito, é sua mãe. O que você quer que eu faça? Ele respondeu, irritado. Ela recuperou a casa legalmente. Eu vi os documentos. Não tenho que contestar. Então ameaça ela. Camila disparou. Meu coração gelou por um segundo. O veneno dela não tinha limites. Eu não vou ameaçar minha mãe. Rafael rebateu. Mas você deixa ela acabar com a gente? O silêncio depois disso me disse tudo. Camila não amava meu filho. Camila amava o que ele representava. Conforto, estabilidade, a casa, o carro, o dinheiro que ela sempre acreditou que me arrancaria aos poucos, até que eu não tivesse mais nada.
nem voz, nem escolha. Mas naquela noite, ela percebeu que subestimou a velha. Às 6 da manhã, eu levantei antes deles. Fiz café, para mim. O cheiro se espalhou pela cozinha, e eu senti um estranho alívio. Era como se cada aroma representasse um pedaço da minha identidade, voltando ao lugar de onde nunca devia ter saído. Às 6:30, ouvi os passos apressados deles vindo pela casa. Camila entrou na cozinha primeiro, os olhos vermelhos, mas o nariz empinado como sempre. Então é isso? Ela cuspiu as palavras. Você vai colocar a gente na rua? Eu me virei devagar. Não, Camila. Vocês se colocaram na rua quando decidiram me tratar como lixo. Rafael entrou atrás dela, mais contido. Mãe, por favor, vamos conversar. Podemos resolver isso. Resolver teria sido pedir desculpas ontem, respondi. Resolver teria sido me tratar como gente por todos esses anos. Resolver teria sido ouvir quando eu falava que me magoava. Rafael baixou o olhar. Camila, por outro lado, perdeu qualquer máscara. Você é uma velha rancorosa, uma egoísta. Acha que porque tem essa aposentadoria ridícula e essa casa velha pode pisar na gente? Eu caminhei até ela, devagar, firme, calma como uma sombra. Não, Camila, eu não piso em ninguém. Eu só não deixo mais que pisem em mim. Ela abriu a boca para retrucar, mas naquele instante... Trim, trim. O telefone tocou. Camila arregalou os olhos. Não é o banco de novo, é? Rafael, trêmulo, atendeu. Alô? Uma breve pausa. E então, do outro lado da linha, a voz clara de uma atendente. Bom dia. Estamos ligando para informar ao senhor Rafael Pereira que o cartão de crédito vinculado à renda da senhora Luísa Ferreira foi oficialmente cancelado. A partir de hoje, não há mais vínculo financeiro entre o titular anterior e o usuário. Camila levou a mão à boca. A atendente continuou. Além disso, notificamos que havia 3 parcelas atrasadas acumuladas referentes ao uso exclusivo do cartão. O novo titular deverá pagar o valor total de R$ 4.772 até o dia 10 para evitar protesto. O silêncio caiu como uma bomba. O novo titular? Camila gaguejou. Quem é o novo titular? Eu dei um passo à frente. Rafael repetiu, em choque. O novo titular sou eu. Eu confirmei com a cabeça. Camila explodiu. Você colocou essa dívida na conta do seu filho? Não, respondi, colocando minha xícara na pia. Eu apenas tirei a minha conta da jogada. O resto foi consequência das escolhas de vocês. Rafael ficou branco. Camila começou a tremelicar. A gente não tem como pagar isso. Eu respondi com calma. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de depender do meu dinheiro como se fosse obrigação minha bancar os dois. Ela rangeu os dentes. O banco falou, protesto? Meu nome vai sujar? Vai, respondi. Se não pagar, vai. Camila ficou imóvel, completamente imóvel e pela primeira vez, completamente calada. Vocês têm até o meio-dia para arrumar as coisas e sair, finalizei. Não vou chamar polícia, não vou fazer escândalo. Só quero paz na minha própria casa. Rafael balançou a cabeça. Mãe, eu nunca pensei que ia ouvir isso da senhora. Eu nunca pensei que um filho meu ia rir enquanto eu era humilhada, respondi. Ele fechou os olhos, vencido. Camila, porém, respirou fundo. O último resquício de soberba tentando se agarrar a ela. A senhora vai se arrepender disso, velha. Eu sorri. Um sorriso tão leve que a irritou ainda mais. Não, Camila. Quem vai se arrepender é você. E então saí da cozinha. Caminhei até o quintal. Senti o ar fresco bater no meu rosto. E percebi algo que não sentia há anos. Liberdade. Mas a verdadeira virada, aquela que eles nunca imaginaram, aconteceria no capítulo 4, porque quando o meio-dia chegou e eles acharam que tudo estava no pior momento, o destino tocou a campainha de novo e trouxe algo que mudaria tudo. O relógio avançava e cada minuto deixava a casa mais leve, como se o ar ficasse mais respirável à medida que a presença de Camila e Rafael empacotava as próprias coisas às pressas. Eu ouvi portas batendo, gavetas sendo esvaziadas, xingamentos abafados, soluços de raiva, principalmente de Camila, que nunca soube perder nada, muito menos poder. Enquanto isso, eu estava na varanda, tomando o resto do café já frio. Mas o gosto
O gosto era de vitória silenciosa. Uma vitória que não tinha gritos, não tinha escândalo. Apenas um retorno inevitável do respeito que me arrancaram por anos. Quando faltavam 15 minutos para o meio-dia, ouvi a discussão mais intensa desde cedo. Anda, Rafael, Camila berrava. Para de ficar aí parado. Você quer que a gente se humilhe mais do que já se humilhou? Camila, Rafael suspirava. Eu não sei nem para onde a gente vai. Para qualquer lugar, ela gritou. Pior do que ficar aqui sob o comando dessa velha não tem como ficar. Eu fechei os olhos por um instante. Não por dor, mas por constatar a ironia. Ela me chamava de velha com a mesma boca que consumia minha casa, minha comida, minha dignidade e meu dinheiro. Mas aquilo estava prestes a acabar de vez. O ponteiro marcou 11h58 quando a campainha tocou. Ding-dong. Rafael apareceu na sala, confuso. Quem será agora? Camila veio logo atrás. Se for mais problema, eu juro que... Ela não terminou. Eu já estava caminhando até a porta. Meu coração não acelerou. Não tremi. Não temi. Eu sabia exatamente quem era. E quando abri, encontrei o homem de terno cinza, óculos discretos, pasta de couro nas mãos. O advogado. O mesmo que me acompanhou discretamente por semanas, enquanto eu organizava tudo aquilo sem que Rafael e Camila percebessem nada. Bom dia, Dona Luísa, ele cumprimentou. Vim trazer os últimos documentos que a senhora solicitou. Rafael empalideceu. Camila ficou estática, como uma estátua rachada prestes a desmoronar. Dona Luísa, ela gaguejou. O que mais a senhora fez? Entreguei ao advogado um sorriso educado. Pode explicar a eles? Ele abriu a pasta, retirou um envelope selado e anunciou com a calma afiada de quem está acostumado a derrubar arrogantes. Senhor Rafael, senhora Camila, estou aqui para informar que o processo de inventário do pai do Rafael e ex-marido da Dona Luísa foi oficialmente concluído. O silêncio se partiu como vidro. Rafael deu um passo. Inventário? Mas isso foi há anos. O advogado assentiu. Foi concluído agora porque a senhora Luísa resolveu finalizar de fato a partilha e os ajustes pendentes. E entre os bens deixados, ele tirou outro documento. Estava um investimento em nome conjunto do falecido e da senhora Luísa. Rendimentos acumulados de anos, um valor significativo. Camila arregalou os olhos. Quanto significativo? Perguntou com a voz esganiçada. O advogado folheou o papel. 380 mil réis. Camila gritou. O quê? Você tem esse dinheiro e deixou a gente passando aperto? Olhei para ela com calma. Vocês nunca passaram aperto, Camila. Vocês passaram foi dos limites. Rafael piscou várias vezes, transtornado. Mãe, a senhora escondeu isso da gente? Meu sorriso foi sereno. Não escondi, apenas não contei, porque vocês nunca perguntaram como eu estava, só perguntavam quanto eu tinha. Camila passou a mão pelos cabelos, desesperada. Então você é rica? Não, respondi. Rica não, mas livre o suficiente para não depender de ninguém. Algo que vocês nunca imaginaram que eu poderia ser. O advogado continuou. Estou aqui também para informar que, conforme instruído pela senhora Luísa, nenhum dos bens, valores ou rendimentos será transferido ou vinculado ao senhor Rafael ou à senhora Camila. Tudo ficará exclusivamente em nome da titular. Eles ficaram em choque, pálidos, sem chão. O advogado guardou os papéis e concluiu. Só preciso da assinatura da senhora Luísa para finalizar a exclusividade patrimonial e registrar a atualização no sistema. Peguei a caneta. Assinei. A tinta parecia desenhar um novo caminho na minha vida. Obrigada, doutor, disse. Agora eles podem sair. Rafael parecia um homem desabando. Camila, uma fera encurralada. Eu não acredito. Ela gritou. A gente devia processar você. A senhora vai pagar por isso. Eu dei um passo na direção dela, com calma, com firmeza, com a autoridade que só uma mulher ferida e renascida possui. Camila, eu passei anos sustentando sua arrogância. Hoje, finalmente, sustentei a mim mesma. Ela abriu a boca para insultar, mas nenhuma palavra saiu. Rafael colocou a mão no braço dela. Vamos embora. Mas, Rafael, vamos, agora. E pela primeira vez, ele olhou para mim com respeito. Mãe, desculpa. Eu respirei profundamente.
Eu aceito suas desculpas, Rafael. Mas agora, até você aprender a ser filho de novo. Ele abaixou a cabeça. Camila saiu pisando duro, derrotada, com a dignidade rasgada. Rafael saiu atrás dela, levando as malas. O som da porta se fechando atrás deles não me trouxe tristeza. Trouxe alívio. Um alívio tão profundo que minhas pernas ficaram fracas por um instante. Sentei-me na sala vazia, mas pela primeira vez em muito tempo, eu me senti cheia, cheia de mim, cheia de coragem, cheia de paz. Era o fim de uma era, mas ainda não era o fim da minha história. A vida sempre reserva surpresas. A casa ficou tão silenciosa após a saída de Rafael e Camila que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Era estranho. Depois de anos sendo apagada, diminuída, tratada como se eu fosse apenas um peso, aquele silêncio soava como liberdade. Respirei fundo. A sala estava finalmente arrumada, limpa, sem gritos, sem passos agressivos, sem porta batendo porque o mundo não girava no ritmo deles. Pela primeira vez, a casa parecia minha outra vez. Eu me sentei na poltrona que ficava ao lado da janela. Era a poltrona onde eu raramente conseguia repousar, porque Camila sempre dizia: "Sai daí, Luísa, essa é minha cadeira. Eu gosto de sentar aí para ver TV." Agora, quem decidia onde eu sentava era eu. E quando me acomodei, senti um peso sair dos meus ombros, como se o ar caminhasse de volta para os meus pulmões depois de anos respirando migalhas de paz. Mas foi então que ouvi o som. Toque, toque. Alguém bateu no portão. Franzi a testa. Não esperava ninguém. Caminhei até o corredor, abri uma fresta da cortina e olhei para fora. Era um carro escuro, elegante, desses que só aparecem quando a notícia é boa ou muito ruim. O motorista desceu, vestindo terno. Mas não era o advogado de antes. Era outro homem, mais jovem, com postura séria. Segurava uma pasta e caminhava direto para o portão com a segurança de quem sabe exatamente para onde está indo. Abri a porta devagar. "Pois não?" perguntei, tentando controlar o aperto no peito. "Posso ajudar?" Ele sorriu respeitosamente. "A senhora é Luísa Ferreira?" "Sou eu", ele assentiu. "Vim entregar uma correspondência extremamente importante, senhora. Assinatura obrigatória. Entrega pessoal." Meu coração acelerou. "De quem é essa correspondência?" perguntei. O homem abriu a pasta, tirou um envelope grosso, selado, com um brasão endourado. "É do Conselho Estadual de Previdência e Seguridade." Eu senti minhas pernas ficarem fracas. "Previdência?" murmurei. O homem confirmou. "Sim, senhora. Documento sigiloso referente ao processo de revisão dos benefícios acumulados do falecido Antônio Ferreira, seu ex-marido, e a atualização do benefício complementar que estava retido há anos." Meus olhos se encheram de lágrimas. "Retido? Como assim? Retido?" Ele olhou a prancheta. "Parece que houve um erro administrativo acumulado desde 2010. Durante o casamento, alguns dos direitos previdenciários e complementares dele deveriam ter sido destinados à senhora, mas nunca foram processados corretamente." Eu coloquei a mão na boca. O que isso significa?" Ele continuou. "Significa que a senhora tem valores acumulados há mais de 10 anos para receber e que precisa assinar a notificação para poder liberá-los." Tive que segurar a parede por um instante. Camila e Rafael, que tentaram me usar, me exaurir, me manipular, nem imaginavam que a vida estava prestes a me devolver tudo o que perdi, multiplicado. Pode me dar o envelope?" perguntei com a voz embargada. O homem entregou. Minhas mãos tremiam. Abri com cuidado, como quem abre um destino novo. Dentro havia um relatório extenso, assinaturas, carimbos, declarações oficiais. E então eu li a frase que fez minhas pernas quase falharem. Valor total a ser liberado para a beneficiária: R$ 712.400. R$ 712.400. Meu peito se apertou. As lágrimas começaram a cair sem eu conseguir segurar. O homem esperou com respeito. Eu assinei a notificação. Ele recolheu os documentos. "Em até 15 dias úteis", disse. "O valor estará depositado integralmente na conta da senhora." Eu não consegui responder. Apenas balancei a cabeça. O homem sorriu gentilmente. "Tenha um bom dia, dona Luísa." E foi embora. Eu fechei o portão devagar. Voltei para dentro da casa. E quando senti o peso daquela notícia, não consegui me conter. Eu chorei. Chorei como não chorava há anos. Chorei por tudo o que suportei. Chorei por tudo o que deixei de ser. Chorei pela humilhação, pela dor, pela solidão.
Chorei pelo desprezo que vivi dentro da minha própria casa. Mas chorei também por outra coisa, por perceber que o destino, às vezes, espera o momento exato para devolver nossa dignidade com juros. Sentei-me novamente na poltrona, e enquanto segurava o relatório com as mãos tremendo, eu só conseguia pensar: se Camila e Rafael soubessem dessa notícia, teriam me matado antes de me humilhar. Mas eles não saberiam, não enquanto minha paz estivesse em primeiro lugar. Porém, a vida tem um jeito curioso de testar nossa força. E no final daquela tarde, eu receberia uma visita inesperada. Uma visita que mudaria completamente o rumo da minha história, para melhor. E que faria tudo o que aconteceu até aqui finalmente fazer sentido. Eu passei o resto da manhã sentada na poltrona, segurando o relatório nas mãos como quem segura um novo destino. O número, R$ 712.400, parecia brilhar no papel, quase irreal. Uma vida inteira de esforço, finalmente reconhecida. E, curiosamente, naquele momento eu não pensei em viagens, nem em luxo, nem em carros. Pensei apenas em paz. Pensei no silêncio da casa. Pensei no direito de envelhecer sem humilhação. Mas a vida, às vezes, antes de nos dar descanso, nos traz um último teste. Eu ouvi o barulho do portão. Claque. Meu coração parou por um segundo. Levantei devagar, caminhei até a janela e vi Rafael parado ali, cabisbaixo, sozinho. Camila não estava. Eu respirei fundo. Abracei o relatório contra o peito por um instante e fui até o portão. Quando abri, ele levantou os olhos e eu vi algo que não via há muitos anos. Meu filho, sem arrogância, sem aquela sombra de Camila por trás, sem a raiva infantil que ela alimentava nele. O rosto dele estava cansado, marcado, quase envelhecido. Mãe, ele disse com a voz rouca. Posso entrar? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, não por vingança, mas porque pela primeira vez eu queria pensar no que era melhor para mim e não para ele. Por fim, abri o portão. Pode. Rafael entrou devagar, como se estivesse pisando em terreno sagrado. Quando ele olhou para a sala, parecia ver outro mundo. Tá tão silencioso, ele murmurou. Silêncio não é ausência de gente, respondi. É ausência de gritos. Ele fechou os olhos, sentindo o golpe, mas aceitou. Pela primeira vez, não tentou argumentar. Fomos até a mesa. Eu sentei. Ele sentou na cadeira em frente. E então, sem aviso, Rafael começou a chorar. Não um choro forte, dramático, mas um choro contido, como se algo velho dentro dele finalmente estivesse rachando. Mãe, ele soluçou. Eu estraguei tudo. Eu fiquei imóvel. Ele continuou. Eu deixei a Camila mandar na minha vida. Eu deixei ela mudar a forma como eu tratava a senhora. Eu deixei ela fazer eu acreditar que a senhora estava aqui para servir a gente, que era obrigação sua sustentar tudo, que a senhora era um peso. Ele respirou fundo, tentando se recompor. Eu fui covarde. Eu não respondi, deixei ele falar. E ontem, ele passou a mão no rosto. Quando a senhora tomou controle de tudo, eu percebi o tamanho da minha vergonha. Seus olhos encontraram os meus, úmidos, desarmados. A senhora não merecia nada do que a gente fez. Nada. E se a senhora não quiser nunca mais olhar na minha cara, eu vou entender. Eu respirei fundo. Meu peito ardia. Rafael! Comecei lentamente. Eu esperei por esse pedido de desculpas por anos, mas eu também esperei. Que você me visse. E você não me via mais. Via uma carteira ambulante. Via uma criada. Via a Camila falando pela sua boca. Ele abaixou a cabeça. Eu sei. E eu nunca vou me perdoar completamente por isso. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Eu coloquei o relatório na mesa, de propósito, para ver se ele reagiria. Rafael olhou para o documento por reflexo, mas quando viu o brasão dourado, arregalou os olhos. O que é isso? Eu peguei o papel de volta sem demora. Nada que lhe diga respeito. Ele congelou. Entendeu. Não perguntou mais. Não insistiu. Pela primeira vez, ele respeitou meu limite. Depois de alguns segundos, ele falou. Mãe, eu vim aqui por 2 motivos. O primeiro foi pedir perdão. O segundo, ele respirou fundo, antes de continuar. Eu terminei com a Camila. Meu coração perdeu o ritmo. Terminou? Ele assentiu. Depois que saímos daqui, ela começou a dizer que eu tinha que te processar.
que eu tinha que exigir meus direitos, que eu tinha que tomar a casa de novo, que velha não devia ter patrimônio, que você merecia ficar em asilo. Meu estômago virou. Rafael apertou as mãos com força. E aí eu percebi que ela não me amava. Ela amava o conforto que eu dava para ela, e o que ela acreditava que a senhora daria também. Ele olhou para mim sério. Eu não posso continuar sendo marido de alguém que me faz ser um filho tão ruim. Eu senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas segurei. O que você pretende fazer agora? Perguntei. Ele respirou fundo. Recomeçar, só isso. Sem Camila, sem casa garantida, sem dinheiro fácil, sem ninguém para culpar pelas minhas escolhas. Eu fechei os olhos. Uma parte do meu coração. A parte que ainda era mãe, sentiu orgulho. A outra parte, a parte que sofreu, sentiu cautela. Você quer voltar para cá? Perguntei, firme. Ele balançou a cabeça imediatamente. Não. Eu não quero depender da senhora de novo. Eu não quero repetir o erro. Eu só queria que a senhora soubesse. Suspirei longamente. O silêncio dessa conversa era diferente de todos os outros. Era um silêncio de recomeço. Eu toquei levemente a mão dele. Rafael, você fez muita coisa errada. Muita. Mas vir aqui hoje, isso foi certo. E então, antes que eu pudesse continuar, alguém bateu no portão novamente. Toc, toc. Eu e Rafael nos entreolhamos. Ele sussurrou. Será que é a Camila? Eu senti um arrepio. Não, Camila não bateria. Camila já teria arrombado. Andei até o portão com cautela. Abri devagar, e do lado de fora estava uma mulher que eu não via há 30 anos. Alguém que jamais imaginei reencontrar. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Luísa, eu sou a Helena. Lembra de mim? Meu coração disparou. Helena, minha melhor amiga de juventude. Desaparecida da minha vida há décadas, ali, de pé diante de mim, e a razão pela qual ela voltou mudaria absolutamente tudo no meu futuro. Quando abri o portão e vi Helena parada ali, com o mesmo brilho suave no olhar, embora agora marcado por rugas que a vida também lhe ensinou, meu coração simplesmente derreteu. Era como se 30 anos tivessem sido apenas uma noite mal dormida. Ela estava ali, diante de mim, segurando a bolsa com as 2 mãos, tímida como nunca foi na juventude. Quando éramos jovens, Helena era fogo, eu era água, juntas éramos tempestade, mas o tempo separa até o que acreditávamos que era eterno. Helena, sussurrei, com a voz embargada, é você mesmo? Ela assentiu, e logo as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu precisei te ver, disse com um sorriso triste. Precisei vir pessoalmente. Eu a puxei para dentro antes que qualquer palavra a mais pudesse machucar. Ela me abraçou, e foi como se minha alma reconhecesse uma parte esquecida de mim mesma. Rafael, que estava sentado na sala, se levantou imediatamente ao ver aquela cena. Mãe, quem é? Eu enxuguei as lágrimas antes de responder. Rafael, esta é a Helena, minha amiga, minha irmã, um dia. Helena sorriu para ele de maneira gentil. Você cresceu. Da última vez que te vi, tinha 5 anos e vivia correndo pela sala, quase derrubando tudo. Rafael, atordoado, não sabia como reagir. E então, Helena segurou minhas mãos. Luísa, preciso conversar com você. Sozinha. É importante. Meu coração acelerou. Com 30 anos de silêncio entre nós, qualquer reencontro assim nunca é casual. Fomos até a varanda, onde o vento suave da tarde parecia carregar histórias antigas no ar. Helena respirou fundo. Luísa, eu sinto muito ter demorado tanto a voltar para você. Eu balancei a cabeça. A vida é assim, Helena. A gente perde pessoas sem perceber. Ela apertou minhas mãos novamente. Já passou uma vida. Mas eu não voltei por acaso. Eu voltei porque eu sempre te amei como irmã. E porque eu tenho algo para te contar. As palavras dela foram ditas com um peso que me deixou gelada. Algo sobre mim? Perguntei. Sim, ela respondeu. Sobre você, sobre o Antônio e sobre o motivo de termos perdido contato. Meu coração parou. Sobre o Antônio? Ela assentiu devagar. Eu guardei isso por anos, Luísa. Anos. Porque achei que te protegeria. Mas agora percebo que te machuquei ainda mais ao esconder. Eu senti minhas mãos tremerem.
O que você escondeu, Helena? Ela respirou fundo, como quem mergulha antes de atravessar um rio profundo. Na época em que eu e seu marido trabalhávamos juntos, ela começou. Eu descobri algo sobre ele, algo grave, algo que te dizia respeito. Mas antes que eu pudesse falar com você, ele me afastou de todas as formas que pôde. Minha mente girou. Do que você está falando? Helena continuou, a voz embargada. O Antônio escondia uma segunda conta. Uma conta que nunca entrou no inventário. Uma conta que eu só descobri por acidente. Ele jamais colocou no papel, jamais declarou, jamais contou a você. Meu corpo inteiro estremeceu. Uma conta? Por quê? O olhar dela se encheu de tristeza. Porque o dinheiro daquela conta não era só dele, era de vocês. E ele temia que você descobrisse o que ele havia feito com parte do patrimônio do casal. Eu senti o mundo girar. O que ele fez, Helena? Ela mordeu os lábios antes de responder. Ele investiu tudo, em nome de outra pessoa. Eu levei a mão ao peito. Outra pessoa? Helena assentiu. Uma mulher, Luísa. Uma mulher com quem ele se envolveu muito antes de vocês se separarem. Eu encontrei os documentos. Eu tentei te contar. O vento soprou forte naquele instante, como se a própria casa tivesse sentido a verdade se abrir. Ele me traiu? Perguntei. Helena fechou os olhos, quase sem voz. Não só isso. Ele tirou parte do que era seu e colocou no nome dela. Eu senti meus joelhos fraquejarem. Me sentei na cadeira da varanda. Helena continuou. Quando ele percebeu que eu tinha descoberto, ele me ameaçou. Disse que acabaria com minha carreira. Disse que você nunca acreditaria em mim e que faria de tudo para me afastar de vocês. Ela respirou fundo, chorando. E conseguiu. Eu tinha medo, Luísa. Medo por mim e medo por você. Eu me levantei. Caminhei até a grade da varanda, segurando com força. O céu, que até então parecia tão azul, agora parecia pesado. A voz de Helena veio suave atrás de mim. Eu encontrei novamente os documentos, todos, e guardei esses anos todos porque sabia que um dia você precisaria da verdade. Eu me virei devagar. Onde estão esses documentos? Ela abriu a bolsa, tirou um envelope pardo, grosso, cheio de papéis envelhecidos. Aqui. Meu coração deu um salto no peito. Ela colocou o envelope em minhas mãos. Dentro disso, Luísa, tem o resto da sua história, a parte que nunca te contaram. Eu fiquei imóvel, sentindo o peso daquele envelope como se fosse o peso da própria vida, mas Helena não tinha terminado. E tem mais, o nome da mulher, a que recebeu o dinheiro, a que o Antônio colocou como beneficiária. Minha respiração parou. Helena disse devagar. O nome dela é Márcia Camargo. Eu pisquei rápido. Márcia Camargo? Helena assentiu. Sim. E quando eu vi o sobrenome dela nas redes sociais alguns meses atrás, eu descobri outra coisa. Ela respirou fundo antes de falar. Márcia Camargo é mãe da Camila. Meu corpo inteiro gelou. Helena continuou com a voz baixa, profunda. Camila tem ódio de você, porque cresceu ouvindo da mãe dela a história de que uma mulher tirou tudo do Antônio. Uma história distorcida, mentirosa, que colocava você como inimiga e a mãe dela como vítima. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto. Rafael, que tinha ouvido tudo atrás da porta, cambaleou para dentro da varanda. Mãe, isso é verdade? A verdade finalmente se revelou. E a história que eu achava que tinha terminado com a saída deles estava apenas começando. O silêncio que caiu depois da revelação de Helena foi tão profundo que parecia que até o vento havia parado para ouvir. Rafael encostou-se na parede, pálido, respirando rápido, como se estivesse tentando reorganizar o mundo dentro da cabeça. Eu, com o envelope nas mãos, sentia o peso de décadas. Décadas de mentiras, manipulações, rancores hereditários e dores que não eram minhas, mas que caíram sobre mim como se fossem. Respirei fundo. Helena. Meu sussurro quase não saiu. Por que só agora? Ela abaixou os olhos, culpa nas feições. Porque eu fui covarde, Luísa. Porque achei que estava te protegendo ao te poupar. E porque eu tinha medo da retaliação do Antônio. Você sabe, ele sempre teve uma forma dura de agir. Sim, eu sabia. Só nunca soube que ele tinha escondido tanto. Minha voz saiu mais firme. Mostre-me. Helena assentiu.
Rafael aproximou-se devagar, como se estivesse caminhando sobre vidro quebrado. Sentei-me na mesa, abri o envelope, e ali, espalhando os papéis sobre a madeira, eu vi minha vida se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. O primeiro documento era uma movimentação bancária de quase 20 anos atrás, valores expressivos retirados da nossa conta conjunta na época, transferidos para uma conta com o nome de Márcia Camargo. Eu senti o ar faltar. Rafael leu junto comigo. Márcia, mãe da Camila. Mas isso é impossível. Minha mãe nunca conheceu essa mulher. Helena respirou fundo. Não diretamente. Mas ela te conheceu, Rafael. Você era criança quando teu pai ia visitar uma amiga de trabalho. Ele sempre levava você, porque assim ficava parecendo encontro de família. E a filha da Márcia cresceu ouvindo que o pai dela tinha sido injustiçado por uma mulher que ficou com tudo. Eu fechei os olhos. A lógica distorcida se encaixava. Márcia alimentou a filha com ódio por anos. Camila cresceu acreditando que eu era a rival da mãe, a inimiga, a usurpadora, e quando se casou com Rafael, ela entrou na minha casa não apenas como nora, mas como filha de uma mulher que guardava rancor do meu passado, rancor baseado numa mentira. O segundo documento era uma declaração informal, escrita à mão. Reconheci imediatamente a letra do Antônio. Rafael levou a mão à boca. Meu Deus! A carta dizia: Márcia, sei que está tudo no seu nome como combinamos. Se a Luísa descobrir, acaba tudo para mim. E você sabe como ela fica quando está com raiva. Continue guardando. Quando tudo acalmar, divido com você. Eu não consegui respirar. Helena colocou a mão no meu ombro. Eu achei essa carta no armário do meu antigo escritório. Ele tinha esquecido uma pasta lá no dia em que fomos demitidos juntos. Eu deveria ter te entregado. Eu sei, mas eu só conseguia olhar para o papel, para aquelas palavras. Para aquele Antônio que eu nunca conheci, ou que nunca quis ver. Rafael, trêmulo, caiu sentado na cadeira. Mãe, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Rafael, tentei dizer, você não tem culpa do que seu pai fez. Mas eu tenho culpa de ter deixado a Camila te tratar tão mal. Ele chorou, segurando a cabeça. Mãe, eu achava que ela era apenas explosiva. Nunca imaginei que ela tinha esse veneno dentro dela desde criança. Meu Deus, ela cresceu achando que você destruiu a família dela. Helena assentiu com pesar. Ela cresceu ouvindo a versão da mãe, e a versão era: Luísa ficou com tudo. Seu pai perdeu tudo por causa dela. Ninguém nunca contou a Camila que o Antônio desviou, que mentiu, que enganou duas mulheres ao mesmo tempo. Eu encostei as mãos sobre a mesa, respirando fundo, tentando digerir. Então, falei lentamente. Camila me odiava antes mesmo de me conhecer. Helena confirmou. Sim. E quando se aproximou do Rafael, ela viu isso como justiça poética, como uma chance de tomar de volta o que ela achava que você tinha tirado da mãe dela. Rafael murmurou, horrorizado. Então, ela nunca me amou? Helena respondeu antes de mim. Rafael, ela amou a utilidade. O resto foi conveniência emocional. Ele chorou de novo, escondendo o rosto nas mãos. Eu permaneci ali, sentada, olhando para todos os papéis, os carimbos, as letras, os nomes, os valores escondidos. E dentro de mim, algo se partiu. Um pedaço antigo. Um pedaço que eu carregava calado. E outro pedaço renasceu. Porque naquele instante, tudo se tornou claro. Eu não perdi só minha paz nesses anos. Perdi minha história, minha verdade, minha narrativa. E agora eu começaria a recuperá-la. Helena enxugou as lágrimas. Eu vim porque, quando vi que a Camila se casou com seu filho, eu senti que o passado ia voltar para te machucar. E quando descobri que ela estava te humilhando, eu entendi que eu precisava devolver a você a sua história. Antes que ela destruísse tudo, eu toquei a mão dela. Obrigada, Helena. Você voltou no momento certo. Voltou para curar o que eu nem sabia que estava podre. Ela sorriu, emocionada. Voltei porque você é minha família, Luísa. E nós nos abraçamos. Um abraço que selava o reencontro de duas mulheres que sobreviveram ao tempo, ao abandono, à mentira, e agora renasciam juntas. Mas a revelação ainda não tinha terminado, porque no fundo do envelope havia um documento que Helena não tinha visto. Um documento que mudaria não só meu passado, mas meu futuro.
O envelope ainda estava aberto sobre a mesa. Helena falava com Rafael, tentando confortá-lo, enquanto ele chorava silenciosamente, não só pelas descobertas, mas pela culpa de ter permitido anos de humilhação. Mas meus olhos permaneciam presos aos papéis. Havia algo estranho no fundo do envelope. Um papel dobrado de maneira diferente, amarelado, quase esquecido. Meu coração, que já tinha passado por tantas reviravoltas naquele dia, voltou a acelerar. Com mãos tremendo, puxei o documento. Era uma folha única, datada de 2004, 2 anos antes do Antônio morrer. E naquela folha havia um nome que eu nunca tinha visto. Instituto Nacional de Previdência Complementar. Comunicação de beneficiário secundário. Beneficiário secundário? Eu arregalei os olhos. Helena, chamei com a voz baixa. Você viu isso aqui? Ela se aproximou. Não, acho que esse documento não estava quando eu encontrei os papéis. O envelope devia ter se misturado com outras pastas. O que é? Eu desdobrei com cuidado. E li. O texto dizia: caso o titular Antônio Ferreira venha a falecer, o valor total da previdência complementar, não declarado a cônjuge, será transferido automaticamente ao beneficiário secundário, Rafael Ferreira, filho legítimo. Eu perdi o fôlego. Helena levou a mão ao rosto. Meu Deus! Rafael, ao ouvir seu nome, se levantou. O que é isso? Por que tem meu nome? Eu entreguei o papel a ele. Rafael leu. E conforme as palavras entravam na mente dele, o rosto foi mudando. Primeiro, confusão. Depois, incredulidade. Por fim, lágrimas. A previdência, ele sussurrou. Que ninguém sabia. Está no meu nome? Eu assenti. Sim, Rafael. O valor que seu pai escondia de mim, ele deixou para você. Rafael começou a tremer. E quanto é? Helena pegou outro papel, já calculando mentalmente. Se o fundo rendeu desde 2004 até hoje, e considerando o montante inicial... Rafael, estamos falando de mais de 600 mil reais. Ele caiu sentado. Sem força, sem palavras, sem ar. Eu coloquei a mão no ombro dele. Rafael, isso é seu. Seu pai errou comigo. E com você. Mas no fim, tudo volta para quem merece. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Mãe, eu não mereço isso. Toquei o rosto dele. Merece sim. Porque hoje... Você escolheu ser um homem melhor. Escolheu enfrentar a verdade. Escolheu sair debaixo da sombra da Camila. Eu perdoo sua ingratidão, Rafael. E aceito você de volta como filho. Ele se jogou nos meus braços e chorou como um menino. Mãe, eu prometo, eu juro... Nunca mais vou deixar ninguém te tratar como eles te trataram. Eu vou te honrar. Eu vou ser o filho que a senhora merece. Eu o abracei com força, o peso de anos se dissolvendo entre nós. Quando ele se acalmou, olhei para Helena. Ela sorriu com suavidade. Agora tudo faz sentido, Luísa. Você não precisava só se libertar da Camila. Precisava recuperar sua história. E Rafael também precisava encontrar a parte dele que o pai tentou esconder. Ela enxugou as lágrimas e completou. A verdade devolveu vocês um ao outro. Meu peito se aqueceu, porque era exatamente isso. Às vezes, as piores perdas são só caminhos tortos que levam a reencontros mais profundos. No fim da tarde, Rafael foi embora. Dessa vez para começar a vida com dignidade. Ele disse que voltaria no dia seguinte, não para morar comigo, mas para me ajudar a arrumar a casa. A reconstruir o que ficou quebrado por dentro. Helena ficou um pouco mais. Conversamos como duas mulheres que sobreviveram ao mundo, cada uma com suas cicatrizes. E antes de ir embora, ela segurou minhas mãos. Não desapareço mais, Luísa. Aprendi a lição. Família não é só sangue. Família é quem fica, mesmo depois de décadas. Eu sorri. Obrigada por voltar, Helena. Voltou na hora certa. Ela saiu e a casa ficou em paz. Mas não era um silêncio triste. Era um silêncio de renascimento. Naquela noite, escrevi uma frase no meu caderno. Uma frase que veio do fundo da minha alma. A vida pode me derrubar, mas eu decido quantas vezes vou levantar. E eu me levantei. Mais forte, mais dona de mim, mais sábia. A história não terminou com vingança, mas com justiça, com verdade, com reconciliação, com cura e, acima de tudo, com liberdade. Helena já tinha ido embora. E a noite caía lenta, derramando pela casa uma luz suave, quase azulada, que deixava tudo em silêncio, mas um silêncio diferente.
Um silêncio de recomeço, de verdade revelada, de caminhos finalmente corrigidos. Eu me sentei novamente na poltrona. Minha poltrona, finalmente, e segurei o envelope nos braços como quem segura um livro inteiro da própria vida. Mas havia algo que eu ainda não tinha feito, algo que o coração pedia, mesmo que a razão aconselhasse o contrário. Eu precisava fechar ciclos. E havia um ciclo, especialmente, que ainda não estava encerrado. Peguei o telefone. Rolei os contatos até encontrar o nome que eu não via fazia meses. O nome que, por tanto tempo, foi sinônimo de espinhos e desgosto dentro da minha própria casa. Camila. Meu dedo pairou sobre o botão de chamada. Eu sabia que ela estava furiosa. Eu sabia que ela estava quebrada de orgulho. E sabia também que do fundo do coração dela havia um vazio que nem ela entendia. Um vazio que vinha da mãe dela, Márcia, e das mentiras que ela cresceu ouvindo. Respirei fundo e liguei. Tu. Ela atendeu no terceiro toque. O que você quer? Disparou, com a voz já envenenada de raiva. Mas havia tremor. Eu percebi. Camila, falei calma. Eu não liguei para discutir. Ela riu. Aquele riso debochado que eu ouvi tantas vezes. Então ligou para quê? Para esfregar na minha cara que conseguiu destruir minha vida? Fechei os olhos. Camila, eu sei de tudo. Silêncio. Tudo o quê? Ela perguntou, mas a voz já não tinha firmeza. Sei da conta escondida. Sei que seu pai foi envolvido com meu marido. Sei que sua mãe guardou isso como ferida e passou para você como se fosse verdade absoluta. Sei que você cresceu achando que eu tirei algo da sua família. Mas silêncio. O tipo de silêncio que pesa. E... ela sussurrou. E sei que você me odiou antes de me conhecer. Que entrou na minha casa achando que estava recuperando o que era da sua mãe. Que me enxergou como inimiga, quando na verdade as duas fomos vítimas do mesmo homem. Dessa vez Camila não respondeu, então continuei. Camila, eu não sou sua inimiga. Nunca fui. O verdadeiro culpado por tudo isso já morreu há anos, e ele enganou nós duas. Ouvi um soluço, baixo, envergonhado, contido. E então ela falou. Minha mãe dizia que você destruiu a vida dela, dizia que você ficou com tudo, dizia que meu pai sofreu por sua causa. Eu sei, respondi. E ela acreditou nisso porque é mais fácil culpar outra mulher do que admitir que o homem que amou enganou as duas. Camila respirou fundo. A voz dela veio trêmula. Eu não sabia da carta. Eu não sabia dessa conta no meu nome. Eu só cresci ouvindo minha mãe chorar. Meu coração amoleceu um pouco, porque agora eu via a mulher por trás da agressividade. Uma menina perdida, distorcida pela dor herdada, transformada em espinho antes mesmo de virar flor. Camila, falei com gentileza, o que você fez comigo não está certo. A humilhação, os gritos, as palavras cruéis, o desprezo. Ela chorou. Eu sei, e agora eu perdi tudo, e você ganhou tudo. É isso, né? A justiça venceu. Eu respirei fundo. Não, Camila, não se trata de vencer, se trata de libertar. Eu me libertei de vocês. E você precisa se libertar do ódio da sua mãe, senão vai envelhecer amarga, igual ela. Mais silêncio, mais choro. Eu não sei como fazer isso, ela confessou. Comece pedindo perdão ao meu filho, respondi. Não para mim, mas para ele. Ele te amou, e você o usou como arma contra mim. Ela chorou mais alto dessa vez. Eu não sei se ele vai querer ouvir. Ele vai, respondi. Mas só depois que você olhar para si mesma e entender que o seu problema nunca fui eu. Foi a mentira que te alimentaram. Uma pausa longa, dessas que mudam destinos. Então Camila disse pela primeira vez sem veneno. Dona Luísa, obrigada por falar comigo assim. Eu não mereço. O mérito vem depois, respondi. Primeiro vem a mudança. Antes de desligar, ouvi sua voz pequena. A senhora me perdoa? Olhei para a parede, para a casa, para minha nova vida e respondi. Eu não sinto mais ódio de você, Camila. Isso já é perdão o bastante. Desliguei. E pela primeira vez, meu coração ficou leve em relação a ela. Não porque ela merecesse imediatamente, mas porque eu merecia paz. Quando coloquei o telefone sobre a mesa, senti uma presença atrás de mim. Era Rafael. Ele tinha ouvido parte da conversa. Mãe, ele disse, emocionado, você é melhor do que qualquer pessoa merece. Sorri. Não, meu filho. Eu só aprendi que carregar rancor pesa mais do que envelhecer. Ele me abraçou, um abraço sincero, seguro. Filho,
Finalmente, filho. Eu vou ser melhor daqui pra frente, mãe. Eu sei, respondi, porque agora você está acordado. A noite avançou. A casa estava tranquila e, pela primeira vez, a solidão não doía, ela acolhia. Preparei um chá, sentei-me na varanda e, enquanto olhava o céu, pensei: eu sobrevivi. E não só sobrevivi, eu renasci. Helena voltou à minha vida. Rafael reencontrou o caminho dele. A verdade veio à tona. O passado foi revelado. E a justiça, silenciosa, serena, firme, se cumpriu. A vida pode tentar nos calar, nos encolher, nos diminuir, mas chega um dia em que descobrimos que a força sempre esteve aqui dentro. E quando levantamos, de verdade, ninguém consegue nos colocar no chão outra vez. Eu sou Luísa Ferreira, tenho 67 anos. E hoje, finalmente voltei a ser dona da minha história. Se você ouviu ou leu minha história completa, meu coração agradece profundamente. Para que histórias como esta continuem sendo contadas, emocionando e inspirando outras pessoas. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe, comente o que sentiu. Isso nos ajuda mais do que você imagina. Com carinho e força, Luísa Ferreira, 67 anos. Uma mulher que finalmente encontrou paz.